Imaginemos por um momento. Os primeiros membros da igreja estão em Kirtland. São mais de 100 novos conversos, cheios de zelo, de amor por Cristo, mas com pouca experiência e quase nenhuma instrução formal. Eles não tinham manuais, não receberam treinamentos, não tinham transmissões da conferência geral e imagine só, nem mesmo possuíam exemplares suficiente do livro de Mórmon. Então, o que estava guiando eles? Um fogo no coração, um desejo ardente por Deus, uma sede de revelação. Mas naquele lugar também havia confusão. Muitos estavam buscando as manifestações espirituais descritas por Paulo em 1 Coríntios 12. Os dons, visões, línguas, curas. Mas como discernir o que era de Deus e o que era do homem? Ou até mesmo do adversário? Então, como sempre fez, o profeta Joseph Smith buscou ao Senhor em oração. E o Senhor respondeu. Mas respondeu não com dureza, mas com doçura. Não com repreensão, mas com instrução. O Senhor disse: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Em Doutrina e Convênios 46, o Senhor está nos convidando a receber todos com braços abertos. Sim, a todos, inclusive aqueles firmes na fé e os que ainda estão tateando no escuro. Não obstante, tendes ordem de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas, que são realizadas diante do mundo. E não é esse o Espírito do Cristo ressurreto? Ele mesmo disse: e eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se achegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. Que igreja é esta, senão a igreja da acolhida, a igreja da porta aberta? Se há entre nós um visitante, um curioso, um filho pródigo, que nunca saia sem se sentir amado. Nós somos guardiões uns dos outros. O Espírito testifica disso. Mas o Senhor foi além. Ele revelou que os dons espirituais são reais. São tão reais quanto o ar que respiramos e a luz que nos ilumina. E mais, são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos e daqueles que procuram assim fazer. A palavra benefício no versículo, ela é maravilhosamente inspirada. Os dons, eles não são medalhas, não são ornamentos espirituais para ostentação. São ferramentas celestiais para o bem de todos nós. São expressões do amor de Deus em ação entre os homens. Nesta escritura, o Senhor lista muitos desses dons. O dom de testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O dom de crer nessas palavras. O dom de profetizar. O dom de curar e ser curado. O dom de falar em línguas e o dom de interpretá-las. O dom de discernimento, esse radar espiritual que distingue o sagrado do profano.
E então ele diz: a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A cada um. Não a alguns, não aos mais antigos, não aos mais eloquentes, a todos. Sim, irmão tímido que mal se atreve a levantar a mão. Sim, irmã silenciosa que serve sem aplausos. Sim, rapaz ou moça que ainda busca o seu lugar. O Senhor te conhece, o Senhor te dotou, o Senhor te chama. E por que o Senhor nos dá esses dons? Para que desse modo todos sejam beneficiados. Querido irmão, você tem dons. Dons talvez que ainda não tenha identificado. Dons que talvez ainda estejam adormecidos, mas eles estão aí. E o Espírito Santo quer despertá-los em você. Como? Com exercício espiritual. Fé, oração e serviço. Como disse o elder Juan Pablo Villar, tal como ler e aprender sobre músculos não é suficiente para desenvolver os músculos, ler e aprender sobre a fé sem agir é insuficiente para desenvolver a fé. Doutrina e Convênios, seção 47, nos apresenta outro exemplo de fé, John Whitmer. Chamado pelo Senhor para registrar a história da igreja. E mesmo hesitante, ele aceitou. E assim como os profetas antigos, Moisés, Abraão, Nefe, ele escreveu. Porque o Senhor sempre pede que se registre sua obra. Por que o Senhor pede isso? Porque aquilo que não se registra, o tempo apaga. E o que o tempo apaga, o Espírito não pode trazer à lembrança. Somos chamados a escrever nossa história, a testemunhar com palavras, com fotos, com vídeos, memórias que estão guardadas, para que nossos filhos e netos saibam que estivemos aqui, que amamos o Senhor e caminhamos por fé. E por fim, Doutrina e Convênios 48 nos lembra da importância de planejar, de organizar, de preparar lugar para os santos. A obra do Senhor, ela não é improvisada, ela é revelada, ela é planejada, ela é guiada. Meus irmãos, há ordem no reino e há espaço para todos, para os fracos e os fortes, para os experientes e os iniciantes, para os membros antigos e para os membros novos. Todos nós estamos em processo de crescimento. Todos nós dependemos da graça e todos nós podemos, se buscarmos, receber dons espirituais que edificarão este corpo, o corpo de Cristo, que é sua igreja. Então, hoje eu deixo com vocês um convite. Descubram os seus dons. Usem-nos para o bem. Recebam com alegria os que chegam. Escrevam sua história. Façam parte desta grande obra com o coração aberto e o desejo de ajudar. Eu testifico que os dons do Espírito Santo são reais. Que o Pai Celestial, em sua sabedoria e amor infinitos, nos conhece e nos prepara. E que Jesus Cristo é o doador supremo de todas as coisas boas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.